Vamos lá. Oi, Então, como eu vim apresentando, né, agora ela vai se apresentar. muito Tá melhor a bem, imagem agora. gente. Pronto. É. Boa noite, né? As pessoas aí que estão chegando agora na nossa live. É um prazer a gente ter aí a presença de vocês, né? Quem estão chegando aí, eu vou vendo, já vou mandando um alô. Meu amigo Eric, né? Lá de Pedra Branca, Roberto também, que trabalha com a gente lá no Hospital Regional do Sertão Central. Boa noite desde já, né? Ótimo. Boas-vindas aqui estão chegando, né? E a gente quer fazer esse momento muito bacana, né? Na verdade, vai ser um momento de bate-papo mesmo, né? Vou me apresentar um pouco, né? Para quem não me conhece, meu nome é Karine Suelane, eu sou psicóloga já há quase 8 anos, me formei na Universidade Católica de Quixadá, né? E já tem as minhas experiências de trabalho, né? Eu já trabalhei na assistência social, na parte de proteção básica com crianças, adolescentes, né, em CRAs, também situações de violência no CREAS, né? E atualmente eu estou no RH do Hospital Regional do Sertão Central, aqui de Xeramobim, e também estou fazendo atendimentos clínicos, né? Também estou fazendo terapia aqui na cidade. Ó, a minha chefa, a Carla Guedes, acabou de entrar aqui na live, viu, amor? Olha aí. Isso é importante. Olha, é importante. Hoje, inclusive, é dia do profissional do RH, né? Ó, Parabenizar a bacana. Carla, parabenizar todos os profissionais do RH, né? Que são muito importantes, né, para fazer a engrenagem andar dentro das organizações, né? Muito Bem, bacana. obrigado. Eu também tenho uma E formação em RH, viu? olha aí, viu? Muito bem. E aí, como eu estava falando, né, eu faço atendimentos clínicos aqui em Xeramobim, na clínica do Igor Martins, dentista, lá na Rua da Cruz, em frente ao BNB Clube. Porém, por conta da pandemia do Covid-19, a gente está agora fazendo atendimentos online, né? Eu vou já explicar para vocês no que consiste o atendimento online, né? Já que a gente não pode ter o contato físico e a gente precisa evitar as aglomerações nesse período, nos rural e regional autorizaram que nós fizéssemos, né, esses atendimentos nessa modalidade, utilizando as tecnologias da informação, né? E é isso. Então, Suelane, nosso tema seria, na verdade, cuidar da mente, é cuidar da vida. Estou dizendo aqui que a gente está sem som. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá o sinal de ok aí, quem está na live. Só confirma aí o okzinho. E estão ouvindo a Suelane também? Ok, ok, som, som, som. A Suelane também canta, viu, gente? Só vou fazer Vamos live lá. agora só ao vivo por conta da pandemia. Pronto, ok. Obrigado, Alivan. A Alivan confirmou aqui, tá? Liduína A Leite Liduína acabou também. de entrar agora na live. Ela que representa a Associação Luz e Vida. Um abraço aí para a dona Liduína. Boa noite. Show de bola. Pronto, show. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigado, gente. Todos. Vamos começar, né? Falando dessa temática, né? Que é cuidar da mente, é cuidar da vida, tá? Qual seria essa real importância, né? Você que é psicóloga, lida, né, sempre, diariamente, tá? Com a mente humana, que é extremamente complexa, tá? Então vamos iniciar com esse bate-papo falando dessa importância, né? De cuidar da mente, né? Que às vezes a gente se preocupa muito com o corpo, mas não necessariamente, e também com as rotinas diárias, trabalho e tudo, mas não dá uma atenção necessária à nossa mente, né? Então vamos lá, Suelane. Muito bem. Gente, cuidar da saúde mental sempre foi uma necessidade, né? Desde bem antes da psicologia surgir como ciência, como profissão, existe essa necessidade de nós nos conhecermos, de nós termos esse caminho de autoconhecimento, da gente saber da nossa história, dos nossos sentimentos, o motivo dos nossos comportamentos, a forma como a gente se relaciona com o mundo, com as outras pessoas, né? E para a gente poder viver melhor com as outras pessoas e também lidar com a gente mesmo, né?
é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas costumam dizer, o bicho complicado é o ser humano. É Na verdade. verdade, nós somos, de fato, muito complexos, porque nós somos únicos, né? Nunca vai existir um Ramon igual ao Ramon que a gente está vendo aqui, né? Nunca vai existir um Valber, né? Boa noite, Valber, boas-vindas também. Nunca vai existir outro Valber, como o nosso amigo Valber que está participando da live. E, ou seja, cada um de nós é como uma digital, né? Dos nossos dedos. Nem mesmo as digitais são iguais. Então, como cada um de nós é esse ser único, né, individual, apesar de sermos todos iguais organicamente falando, né, de sermos da mesma espécie, mas é importante a gente se aprofundar nesse conhecimento da gente mesmo. E a psicologia está aí para isso, para nos possibilitar esse caminho, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se cuidar melhor, né? E quanto mais a gente se cuida, mais a gente se ama, maior é a nossa autoestima, maior é a nossa vontade de fazer as coisas e maior é a capacidade também de lidar com a diferença das outras pessoas, né? Porque ninguém é igual, como eu falei. Então a gente precisa ter esse autocuidado, né, Dana? É importante a gente cuidar também, né? Assim como a gente cuida do corpo, né? Hoje em dia a gente tão preocupado na questão de ficar com o corpo em forma, de estar ali sarado, né, de estar bonitão, bonitona, mas a gente também precisa pensar, né, conforme aquela frase, né, um jargão popular, que mente sã, corpo são. E como um filósofo muito antigo, né, se eu não me engano, Aristóteles, né, aliás, Platão, que encontrou uma frase, né, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, já desde a mitologia grega já existe essa provocação da gente se conhecer mais, né, para a gente se cuidar e mantermos também a nossa saúde mental. E hoje, principalmente, né, nesse período que a gente está vivenciando, de hoje não é mais o mesmo do mundo de 3 meses atrás, né? Então, muitos comportamentos, né, vão surgindo, não só nossos, mas das outras pessoas também com quem a gente convive, nossos familiares, por conta dessa pandemia, né, do coronavírus, que está mudando aí o comportamento, está mudando o mundo como um todo. Então, mais do que nunca é o momento da gente, já que a gente está mais recolhido, né, pode-se dizer assim, já que a gente está nessa vibe do isolamento social, né, do distanciamento social, da quarentena, né, para evitar a contaminação pelo vírus, que é altamente transmissível. Então, a gente, às vezes, se ocupado, angustiado, o que é normal, né? Esses comportamentos que a gente vem percebendo comportamentos considerados normais para um contexto que a pandemia ela é uma situação anormal. Mas os comportamentos, né, os impactos psicológicos que têm causado na do Covid-19 são comportamentos considerados normais, né? É normal a gente ter medo, é normal a gente ficar angustiado, é normal a gente ficar inseguro quanto à nossa saúde, quanto à saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Então, é fundamental que a gente possa também, nesse momento, estar cuidando da nossa saúde mental. Né? O Roberto até pediu aqui para falar sobre o impacto, né, das redes sociais nesse período de pandemia. É porque cortou um Muito pouquinho, bem. Celane, mas só para repetir, o Roberto fez uma pergunta, não foi? A respeito do impacto das redes sociais Das redes sociais. na saúde mental, não é? Isso, muito bem. Dá até uma boa noite aqui também para André Simeão, Olha minha aí. amiga, né? Assistente Bem, social. Bem-vindo, André. bem-vindo, André. E, assim, as redes sociais, elas são um pouco que uma faca de dois gumes. Elas podem ajudar, mas podem também atrapalhar um pouco. Principalmente
que era até uma coisa que eu ia falar mais na frente, mas eu vou falar um pouquinho agora, depois eu posso trazer mais questões conforme as perguntas de vocês. As redes sociais, elas são importantes porque elas nos permitem, nesse período, estarmos próximos daquelas pessoas, né, do nosso convívio, por exemplo. A gente não estaria aqui, por exemplo, fazendo essa live, né, conversando com você agora, se não fosse uma rede social, né? Verdade. Ainda mais no período que a gente não está podendo se encontrar, né, fisicamente, né? A gente não está podendo ter esse contato pessoal, né? Ela é importante para isso, para que a gente possa estar mais próximo, mesmo distante, né? Por exemplo, os profissionais da saúde, né? Muitos deles estão passando aí meses fora de casa, meses sem poder estar com os familiares, né? Longe de todo mundo, né? Por conta do medo de contaminar os familiares, né? Ou até pelas dificuldades de transporte. Então, o meio dessas pessoas, desses profissionais, tendo os vínculos com os seus, é através da rede social, né? Através das videochamadas, das videoconferências, né? Que é uma forma de aliviar um pouco a saudade do contato físico. E, por outro lado, e aí entra o lado negativo desse momento, né? Das redes sociais nesse momento, aí eu quero destacar, né, a questão das fake news, né? E também o excesso de informações, né? Logo nos primeiros meses, né, a gente pode até dizer que está nesse período ainda de 3 primeiros meses, né, que é o período do, do auge das notícias, das informações, de que está sendo tudo muito novo, né, não tem uma vacina, não tem um tratamento específico para isso. Então, a gente se vê numa situação de insegurança, né? E aí acaba se enchendo de muita informação, de muita notícia, compartilhando muita coisa, e que às vezes esses conteúdos que a gente compartilha, né, nem sempre são verdadeiros, nem sempre são verídicos, né? Até citar um exemplo que foi bem polêmico de alguns dias atrás, que por conta da grande quantidade de óbitos que estavam acontecendo em Manaus, né, capital do Amazonas, a questão dos caixões. Quando, na verdade, lá na notícia dizia que os caixões estavam vazios, né? Ou seja, estava querendo assustar as pessoas, dizendo que aquelas mortes que estavam acontecendo eram mentira. Mas é uma fake news, é um exemplo, porque, na verdade, o número de óbitos aumentou bastante lá no estado, naquele período, né? E era uma notícia que estava sendo compartilhada de maneira falsa, sendo que ela era uma notícia de 5 anos atrás, de uma coisa totalmente diferente do coronavírus, né? Que não tinha nada a ver com o contexto. Utilizaram a imagem para poder, né, trazer um conteúdo falso para as pessoas. Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a gente fica também, Ramon, muito angustiado por assistir muito jornal, ver muita notícia triste, né? Nos primeiros Importante falar dias, sobre isso. né? Nos primeiros dias, as pessoas estavam falando muito isso. Olha, eu não aguento mais assistir jornal, porque sempre que eu assisto jornal eu fico mal, porque é só notícia ruim, notícia ruim. Não sei quantas pessoas morrendo na Espanha, não sei quantas morrendo na Itália, né? Então, até para a gente preservar a nossa saúde mental, é importante que nesse período a gente não se acumule de informações falsas, né, de fake news, e nem se acumular tanto de notícias negativas, né? É importante a gente ver que é uma doença séria, a gente não pode minimizar o perigo dessa doença, mas também a gente não pode deixar de ter esperança, porque ao mesmo tempo em que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas também estão conseguindo, né, a cura, estão conseguindo se recuperar, né? Então a gente precisa dosar de uma maneira muito equilibrada
esses dois lados para a gente não adoecer, né? Porque aí um dos efeitos mais desse período, né, de qualquer pandemia, né, de uma forma geral, é o medo de adoecer, é o medo de perder as pessoas que a gente ama, as perdas financeiras, a gente fica com medo de ver como é que vai ficar, né? Principalmente as pessoas, né, que são empreendedores, que são empresários, né, que vivem por conta própria, né? E que estão tendo um período mais crítico, né, na economia, porque não estão Somos exemplo ativos, disso, né? né? Muitos comércios que não estão abertos e estão enfrentando essa dificuldade, né? É, também o medo do estigma, né? Os profissionais da saúde têm esse temor também, porque às vezes, né, as pessoas, ao ver um profissional da saúde na rua, já ficam com medo, né? Já vai lá para o lado da rua com medo de pegar, né, o coronavírus, porque o fulano trabalha não sei aonde, né? Pode estar infectado, vai passar para mim, né? E muitos outros medos, né? Até o próprio medo de se contaminar e de passar para outras pessoas. Então, é uma situação que a gente precisa equilibrar as informações, ter aquele momento específico para ver o jornal, lógico, ver conteúdos confiáveis, né, para a gente não se encher de informação falsa e compartilhar informações que estejam com embasamento científico, com embasamento, né, realmente profissional, né, Suelane, e é inclusive até também, dica. quando você terminar, eu tenho um Sim, comentário a fazer. Conclua. Pode e concluir. até é importante também que as informações que a gente tem acesso, né? Porque eu acredito que a essa altura muita gente já sabe como se proteger, né? Lavar as mãos, distanciamento social, álcool gel, a máscara, né? Quando a gente vai na rua, e principalmente agora que é decreto, é lei, que todo mundo esteja de máscara ao sair, né? Ao ir para a rua para resolver só o essencial, né? E evitar as aglomerações, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe dessas informações. Com Mas é certeza. importante compartilhar conteúdos que estejam embasados, né, nos estudos da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, de instituições que estão realmente estudando, que têm informações concretas para passar para a gente. Pronto. Muito bem. Ótimo. Muito bom falar dessa parte das fake news, né? O impacto que isso causa na nossa mente, no nosso dia a dia. Inclusive, né, porque assim, conscientemente a gente pode passar o dia assistindo um jornal, acaba que absorvendo muita informação negativa, que tem sua importância, a gente estar informado, é extremamente importante, certo? A gente está sempre informado. Contudo, inconscientemente a gente vai guardando aquelas mensagens negativas, não é assim? Então, quando a gente não percebe, já estamos com aquela carga emocional negativa, não sabemos até de onde pode estar vindo, mas pode estar vindo não apenas dos meios de comunicação, como os jornais, claro, isso é fato. Tá? De todos os outros meios, né? Até dentro de casa também, se a gente ficar é, é, colocando mais mensagens negativas, com mais pensamentos negativos, acaba que influenciando também nossa saúde mental. Né? Inclusive, e também tem algumas perguntas aqui a respeito disso. Do Jeff T. Arnon, qual o Pode. impacto desse isolamento forçado sobre o comportamento humano? Tá? Como podemos mitigar esses efeitos em nossas casas? E aí tem outra pergunta também, mas eu faço depois. Tá? Então, qual o impacto desse Certo. isolamento Muito na nossa bem, é saúde uma boa mental? pergunta, né? Boa pergunta. A questão do distanciamento social talvez seja uma das coisas que estejam sendo mais difíceis para a gente nesse período, né? Porque o ser humano ele é um sujeito social, né? A gente não consegue viver sem o contato com as outras pessoas, né? E o distanciamento social ele está repercutindo, né, de uma forma um pouco negativa para muita gente, porque principalmente aqui no Brasil, né, América Latina, que nós somos um povo mais acolhedor, mais afetuoso, né, de maior contato físico, né, do abraço, do aperto de mão, do beijo, coisas que nesse período a gente não pode fazer de jeito nenhum, né? Então, isso está também tendo um impacto emocional, porque
a gente está se vendo privado de algo que é nosso, é algo que é característico nosso, né? Então, o que que a gente pode fazer, né, desse período? A começar pela casa da gente mesmo, né? Eu até vi um vídeo interessante esses dias, na verdade foi uma notícia no jornal, de uma professora que estava indo na casa dos alunos, né, para dar um abraço neles, aí colocava uma tela de plástico, né, com umas luvas, e aí chamava o aluno, ela ficava do outro lado da tela, e aí abraçava o aluno, né, com as luvas de plástico, para poder possibilitar aquele contato físico, né? Seria até interessante se a gente pudesse ter essas telas, né, mais presentes. Quem sabe poderia ser uma forma de ajudar a amenizar esse distanciamento social. Mas existem outras formas da gente demonstrar o nosso afeto, né, pelas pessoas que são significativas para a gente. Através, como eu falei, da videochamada, né? Tem muitos aplicativos que ajudam a gente a fazer videoconferências e a chamar outros contatos, né? Para fazer aquela reuniãozinha com os amigos, né? Até utilizei, por exemplo, o Google Meet, né? Que O também é ambiente, bastante utilizado, o né? Zoom, E o aí, Hangout, tudo tá em isso. alta. E aí a gente tem essa possibilidade com os nossos familiares, né? As pessoas que moram perto da gente, por mais que a gente não possa, no momento, abraçar, ter o contato físico, mas existem outras possibilidades de demonstrar o nosso afeto, seja escrevendo um bilhete, ou então mandando uma mensagem positiva, né? De que esse momento vai passar. E também até fazendo alguma coisa para ajudar aquela pessoa, né? Aquele familiar, ajudar a fazer um almoço, alguma coisa, é uma forma de concretamente a gente estar demonstrando um afeto, né? Mesmo tendo a impossibilidade do contato físico no momento, né? São formas de amenizar e vai da criatividade de cada um. Pois é, justamente. Aí assim, ainda vamos fazer uma jogada de perguntas, né? Que a gente tem algumas perguntas aqui. Pode ser, Suelen? Ótimo, boa, boa. Ótimo. Então aqui, ó, existe outra pergunta. O Matheus Azevedo perguntou se existe. Ele já está entrando no campo da ansiedade, né? Se existe algo que podemos fazer para diminuir a ansiedade causada por esse período. Eu estou aqui Como eu anotando as falei. perguntas e Pronto. Como eu falei antes, né, Matheus? É a questão das informações. A gente precisa ter o equilíbrio, né, das informações que a gente recebe, para que a gente não fique tão sobrecarregado de informações que possam repercutir negativamente no nosso dia a dia. A gente precisa, nos casos, né, quem está em isolamento social, tem aquela de passar o dia inteiro em casa, às vezes não tem uma coisa para fazer. Então, uma forma também de lidar com a ansiedade nesse momento, né, quem está em isolamento, é criar uma rotina, né? As crianças estão em casa, cria uma rotina com as crianças, né, de brincadeiras, das atividades que são feitas com elas, né? E agora as escolas também estão fazendo videoaula e tudo, né? Seria uma forma de criar essa rotina, né? E também a questão de ter momentos de relaxamento, ter aquele momento do autocuidado, né? Seja cuidar do cabelo, seja cuidar da barba, da pele, né? Tem muitos tutoriais, né, que fazem isso. São formas da gente também entrar em contato com a gente e ficar mais relaxado. Outra coisa também muito importante é a gente procurar fazer coisas que a gente gosta, né? De repente, maratonar uma série, ou ler um livro, ou escutar uma música, fazer atividade física em casa, né? Muito importante também. temos nosso canal, E viu, gente? olha aí, né? Já tem várias dicas aqui no Instagram da academia que dá para a gente fazer atividade física em casa, né? Eu vou começar a fazer também. E aí, ajuda muito a gente ocupar a mente para que a ansiedade, né, para a gente prevenir a ansiedade. Mas e é isso, Erlane? Se eu realmente estiver me sentindo ansioso, se o meu coração está acelerado, se eu estou tendo tremores, se eu estou começando a pensar umas coisas negativas, se eu estou angustiado, se me falta o ar, né? Porque às vezes, como a falta de ar, né, um dos sintomas do Covid,
Às vezes as pessoas podem achar que porque está mais ofegante, pode, pode pensar que está com o Covid-19, quando na verdade a pessoa está tendo ali um episódio de ansiedade, né? E aí, Inclusive, nesses momentos, essa colocação aí, eu tinha uma pergunta a respeito disso. deu bem Para certinho, justamente né? falar sobre E esses aí, sintomas, né? Que da ansiedade que também. isso, né? Aí, nesses casos, o que que eu posso fazer? Você procura parar um pouquinho o que você está fazendo, fecha os olhos, tenta colocar uma música relaxante e começa a respirar, né? Respira como se você tivesse tentando trazer o ar totalmente para dentro do seu corpo e vai soltando o ar devagarinho, como se você estivesse soprando uma vela sem deixar ela apagar. Aí você respira umas 10 vezes e solta, né? Aí depois começa de novo. Com o tempo, o oxigênio vai entrando no seu cérebro e vai ativando, né, a serotonina, que é a substância que promove o nosso bem-estar. E aí você já vai começando a se sentir mais relaxado, né? Você termina de fazer esse esquema de respiração quando você sentir que já está mais aliviado, né? Ou então você procura trazer aquele pensamento negativo que você está naquele momento, já de imediato trocar por um pensamento positivo, né? Também é uma forma da gente lidar com a ansiedade, com os medos, né? Que esse período ele tem proporcionado, né? Na vida da gente. Ótimo. Essa Vamos pergunta. continuando a rodada de perguntas. Muito bem. Tem algumas colocações bacanas aqui. Eu vou dar uma subidinha aqui só para falar. O Valber Tem falou que a algumas tensão é coisas. grande, né? Quase todos os idosos têm, quase, quase todos têm idosos ou pessoas do grupo de risco em suas famílias, né? As redes sociais são positivas quando reduzir as tensões provenientes da distância física, né? O Roberto também está comentando bastante. Pois é, eu vi minha família em março, agora eu só vou poder abraçar meus pais quando tiver segurança, que não vou levar risco para eles, né? Então, tem muitas colocações. A Carla falando que é bom desligar um pouco. Certo? A gente agradece demais a participação de todo mundo. Vão mandando perguntas, né? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Show de bola. Temos uma pergunta aqui do Érico, certo? Karine, por que a violência doméstica aumentou na pandemia? Por que Ai, casamentos ótimo. se dissolvem com mais facilidade nesse período? Érico, essa colocação, essa sua pergunta é fundamental. Show de bola a sua pergunta, Érico. Muito obrigada. Eu ia falar mesmo sobre esse assunto, que é uma das coisas também que a gente tem visto bastante nesse período de pandemia, que é o aumento da violência doméstica, né? Quando eu trabalhava no CREAS, né, porque o CREAS é o equipamento da assistência social que lida com pessoas em situação de violação de direitos por terem sofrido algum tipo de violência, né, principalmente dentro do ambiente familiar. E eu já atendi muitos casos de mulheres que foram vítimas de violência, né? Nesse período de pandemia, a gente tem visto esses números aumentarem, porque em virtude do convívio, né, que tem se estreitado em casa, né, os maridos, as mulheres têm passado bem mais tempo juntos e às vezes aquela correria do dia a dia só tinha permitido até então aquele contato de pouco tempo, né? De estar em casa de manhã, café, às vezes na hora da noite e no final de semana, às vezes um sai, o outro sai. Então aquela convivência não era tão próxima. E aí, se era uma situação de violência pré-existente, passou a ficar mais forte, principalmente em contextos em que a figura masculina é bastante autoritária, pode-se dizer assim, né? Quem já viveu um relacionamento abusivo, isso se intensificou, né? Por isso que o número de casos de violência doméstica aumentou, né? Por conta dessa convivência mais próxima. E até aproveitar aqui para abrir um parêntese e dizer que nós temos uma rede de atenção socioassistencial que acompanha esses casos, né?
que muitas vezes aquela história, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Quando existe uma situação de violência, é preciso denunciar, né? E nós temos o Disque 100, né? O 190 também, que são contatos importantes que a gente precisa dar ao conhecimento das mulheres e da sociedade para que em qualquer situação de violência que aconteça, denunciar, né? Na medida em que a gente se apodera desses instrumentos, a gente diminui esses casos de violência, né? E se você souber de alguém que esteja passando por isso, né? Inclusive tem até o aplicativo não vou nem fazer propaganda não, mas tem uma loja, acho que vocês já viram na televisão, né? Magalu, que tem quando você entra no aplicativo, né? Tipo um pretexto para a mulher que está sofrendo violência poder fazer uma denúncia através do aplicativo, né? Às vezes o marido acha que ela está olhando o aplicativo para fazer alguma compra, né? Mas na verdade ela está ali disfarçadamente fazendo a denúncia, né? Então é muito importante que a gente fique atento a isso, né? E a gente espera que nessa situação as pessoas também possam repensar os seus relacionamentos, né? Às vezes é o momento de o casal se perceber, se reconstruir, ressignificar a relação. É um período importante também para que os casais eles possam estreitar os vínculos, né? Fazer coisas diferentes, se aproximar, conversar mais. Porém, quando isso não acontece, né, acaba indo para o outro viés, né, o viés da separação, do divórcio, ou então para o viés, né, da violência, que é o que a gente não quer. Bem, então é isso aí, ó. Vamos pegando as dicas, tá? Já também agradecendo o João Paulo por estar participando, né? Ele fez um comentário. Inclusive, vamos ter umas lives com ele depois. Ele que é coach, ele é empreendedor, certo? Mas eu vou deixar para outro momento para comentar. Mas o João Paulo também fez um comentário bastante bacana, certo? Que é somatizar momentos tóxicos nesse momento de pandemia nos traz grandes problemas de ansiedade. Muitas pessoas adoecendo mentalmente, certo? E no mais, outros comentários, mano, treinar em casa, já quero, ótimas dicas simples. Ainda falando, Suelane, desse contexto de ansiedade, né? E você já passou uma técnica para diminuir o estresse, inclusive que eu também utilizo em aulas de alongamento, de relaxamento, tá? Que é da respiração, certo? Que é uma técnica bastante interessante, simples, fácil, tá? De se fazer. A respeito para diminuir os estresses. Eu gosto muito também de ouvir uma música, botar uma música calma, tá? Fecho os olhos, né? Vou mentalizar pensamentos positivos, não é? Porque os pensamentos negativos vão sempre estar ali. Só que a gente tem que tentar colocar eles acima dos negativos, né? Bota os positivos acima dos negativos. Você teria mais alguma dica aí, alguma técnica para diminuir esses estresses diários? Você já passou algumas, né? Por exemplo, fazer coisas diferentes, né? Mudar rotinas, né? Então, você teria alguma coisa para falar mais a respeito dessa parte da ansiedade, que eu acho que deve ser o maior viés aí, né, que a gente sofre. É importante a gente também mencionar, amor, que não só durante esse período da pandemia, mas na verdade, a gente já está pensando numa perspectiva do pós-pandemia, né? Porque a gente sabe que os impactos que estão acontecendo agora, e eu costumava dizer isso logo quando a pandemia começou, né? Eu costumava dizer, e ainda digo, olha, os impactos baixar a poeira, pode-se dizer assim, e aí que as pessoas forem tentar voltar à realidade e vão, de certa forma, travar nesse processo de retomada, né? E aí que pode surgir também outras situações de adoecimento. Ai, o fulano conseguiu retomar as coisas, conseguiu voltar. Tivemos uma pequena queda, aí voltou. Pronto? Pronto, Será voltou. que perdeu alguma coisa? Eu estava falando Perdeu aí agora, uns dois né? segundinhos. Ainda bem. Né? Então, como eu estava falando,
às vezes, a pessoa, pode acontecer da pessoa não conseguir ir se readaptando ao retorno das atividades e achar que ela está com um problema muito sério. Não, calma, né? Isso pode até acarretar também um adoecimento, né? A pessoa de ficar nessa extrema cobrança, né? Acaba sendo uma situação adoecedora. E às vezes os impactos também, principalmente para quem é da linha de frente, para quem está realmente de frente para os pacientes no cuidado, que tem visto situações bem extremas, eles podem ser os daqueles que mais venham a apresentar adoecimento no pós-pandemia, né? Podem tanto desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, outros transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, né? E muitos outros, né? Além das outras pessoas que já tinham uma situação de sofrimento psíquico já pré-existente, né? Que já vinha antes da pandemia. É importante que, nesses casos de crise, que a pessoa vê que não está bem, procurar ajuda profissional, né? É importante que a rede, né, de saúde mental, os equipamentos que funcionam no município, né? O CAPS, por exemplo, os CRAs, né, que tem o serviço de psicólogo, que as pessoas também, né, dentro das suas possibilidades, possam, né, procurar para receber uma orientação, um profissional para fazer a escuta. E aí, quando a situação ela já é de um sofrimento maior, já procurar um auxílio especializado, né? Porque algumas pessoas elas podem vir a necessitar de acompanhamento mais demorado, né? Que é a questão da terapia, e até mesmo de o auxílio medicamentoso, né, em algumas situações. O que a gente quer é trabalhar nesse momento, enquanto profissionais de saúde mental, é acolher o sofrimento, né, fazer a escuta do sofrimento do sujeito, né, que está passando por esse período de tensão, de confusão, de estar se sentindo perdido, de estar se sentindo confuso, e ajudá-lo a encontrar e a desenvolver estratégias de enfrentamento, né? Desenvolver esse enfrentamento para que ele possa, né, produzir o autocuidado e ajudar também outras pessoas a produzirem, né, o cuidado de si mesmas. Uma coisa que é interessante também nesse período, que até nos ajuda a desenvolver o senso de pertença, né, à comunidade, né, ao todo, ao coletivo, é a participação, né, de movimentos, né, que estão aí para fazer ajuda comunitária, né, às pessoas. A gente vê, vez por outra, né, as pessoas se mobilizando, olha, vamos ajudar, né, as famílias que estão mais vulneráveis nesse período de pandemia. É uma forma também da gente trabalhar a nossa mente de uma forma mais positiva para nos sentirmos pertencentes, sentir que eu estou fazendo alguma coisa, sentir que eu estou sendo útil nesse momento, né? E Perfeito. também uma outra coisa importantíssima nesse momento é o desenvolvimento da espiritualidade, né? E aí, espiritualidade de uma forma ampla, né? Independente da crença religiosa, né? Da igreja que você frequenta, ou até mesmo se não frequenta nenhuma, mas é importante a questão da espiritualidade como forma até mesmo de diminuir a ansiedade, né? Quando a pessoa ela tem uma prática religiosa, ela consegue, naquele momento de interiorização, ela consegue se concentrar, ela consegue focar o pensamento naquelas palavras, né? E vai fortalecendo a esperança de que aquele momento vai passar, que eu vou me fortalecer, que eu vou conseguir sair dessa e vou ajudar outras pessoas, né? Por isso a espiritualidade também nesse momento é importante. Ótimo. Solane, vamos mobilizar o pessoal. Gente, alguém agradecer a todo mundo, né, que está assistindo a live, mas alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode jogar aí a pergunta, tá? Fazer seus comentários. Ó, a Raíza, nosso nutricionista, está aí na live. Certo? Obrigado, Ah, e teve Raíza. também um comentário aqui da Daniele Santiago, que fez um comentário aqui já faz um tempinho, né? Daniele, Diele, minha amiga, show de bola, um abração.
Ela que tá lá em Quixadá também. Estão pedindo pra você cantar. Estão pedindo pra você cantar, Suelane. Gente, a Suelane, ela é psicóloga e cantora também, tá? Ela é multitarefas, multiuso, multifuncional. O Valber Minha também está professora participando gravou. ativamente da live, certo? É Gente, quem? quem Quem quiser que fazer tá? mais alguma pergunta, o Valber está participando ativamente, a Aureliana também, ela que é minha Valber, Valber é fisioterapeuta, ela está me psicólogo acompanhando aí. também, né? Meu colega de profissão, Valber também, meu colega de profissão e colega de hospital. Show de bola. Olha aí. Tudo bem, gente. Vamos lá, se quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre técnicas, dicas de autoconhecimento, como diminuir o estresse, pode ficar à vontade, viu? Podem perguntar, pode participar aí ativamente, que a Suelane, ela, excelente profissional, ela vai acolher as perguntas de prontidão. Cantora canta, tá mandando você cantar, Suelane, agora vai ter que cantar. Agora Olha, começou os pedidos estão na aumentando, parede. Suelane. Olha, Gente, quem uma quer que a coisa Suelane também. cante? Bota aí. Vamos botar aqui. Canta, vamos lá. Gente, olha, enquanto vocês vão preparando aí as perguntinhas, né, e os alôs, uma outra coisa importante também o que acontece nesse período são as alterações do nosso apetite, os distúrbios de apetite que podem acontecer nesse período que são resultantes, né, de passar muito tempo em casa, às vezes ansioso, ou então no próprio, um dos sinais Ótima também coisa. de Ótimo. ansiedade, de algum nível de sofrimento mental é a questão da alteração do apetite. Ou as pessoas não conseguem comer nada, né? Ou então elas comem demais quando estão preocupadas e ansiosas, né? Às vezes tem pessoas que nesse período elas costumam recorrer muito ao doce, são as verdadeiras formiguinhas. Eu também faço parte desse time, né? De formiguinhas que adoram doce, mas que não faz bem para a saúde. Então, se observem também em relação à É alimentação de verdade. vocês, né? Procurar nesse período, que é uma das formas também da gente evitar, né, o contágio do vírus, tomar bastante líquido, muito suco, muita água, porque é uma forma da gente também manter a nossa imunidade e dar aquela equilibrada na alimentação, né? Ter uma alimentação mais balanceada, né? Comer mais coisas saudáveis. E uma coisa também que eu lembrei agora muito importante, né? Esse período as pessoas também acabam exagerando no uso de álcool, cigarro e até mesmo outras drogas, né? Então, esse tipo, né, de substância, elas podem, nesse período, aumentar, né, os comportamentos depressores do sujeito, né? Principalmente o álcool, que é uma substância depressora. Então, às vezes a gente tá ali, né, tomando assistindo a live do Jorge Mateus, né? E aí acaba exagerando. E quando é no dia seguinte, você amanhece com aquela ressaca e amanhece também numa tristeza só porque passou a live do Jorge Mateus chorando com saudade do ex e da ex, né? Então já foi efeito do álcool, né, que por ser uma substância depressora, né, acabou aumentando, né, o nível de tristeza e de sofrimento, né? Então, por isso que é importante, nesse período, a gente evitar o consumo exagerado dessas substâncias, né? Porque podem diminuir as defesas do nosso organismo e podem também nos deixar mais vulneráveis emocionalmente, né? E acabar produzindo comportamentos de risco, né, para a gente. A gente não pode esquecer que nesse período também é importante trabalhar a questão da prevenção do suicídio, que é uma situação também que pode ocorrer em virtude da pandemia, né? A pessoa já está num nível de sofrimento elevadíssimo, né? E acaba desenvolvendo pensamentos que acabam não tendo controle, né? Gerando ideações suicidas, né? É muito importante a gente ter muito cuidado em relação a isso. Ótimo. Boa colocação.
Temos umas perguntas. A nutricionista, a Raíza, tá? Você estava falando da questão da compulsão alimentar. Ela fez uma pergunta aqui. Eu vejo muita relação da baixa autoestima com sentimentos depressivos. Vejo muito enquanto nutricionista, principalmente pessoas se queixando com o peso ganho. Aí você teria alguma dica para melhorar essa Por favor, autoestima? só repete de novo a pergunta que ficou um pouco falhando na hora que você Pronto, tá bom. estava perguntando. Ela está falando que vê muito a relação da baixa autoestima com sentimentos depressivos, né? Baixa autoestima e sentimentos depressivos. Vejo muito enquanto nutricionista, principalmente pessoas se queixando do ganho, né, do ganho de peso. Estão se queixando do ganho de peso em relação à baixa autoestima, né? Então você teria alguma dica para poder dar uma melhorada nessa autoestima, para influenciar diretamente também não no ganho de peso? A gente fala de peso de gordura, né? Não peso necessariamente massa magra, mas sim o peso de gordura pela diminuição da atividade física e aumento do consumo de alimentos, né? Das calorias, acaba tendo um ganho de peso. Você teria alguma dica para melhorar essa autoestima? Entendo. Acaba que uma coisa puxa a outra, né? Quanto mais eu como, mais o meu peso aumenta e a minha autoestima baixa. E aí, quanto mais eu me sinto mal com a minha autoimagem, mais eu como para poder compensar aquela tristeza. E aí, mais ainda eu aumento o meu peso, né? Acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Então, é importante que a pessoa, né, a partir do momento que se percebe nesse ciclo, ela comece a perceber qual a relação que ela tem com a comida, né? É importante ela perceber qual o lugar que a comida ocupa na vida dela, né? E, e de fato procurar ajuda, né? Eu acredito que a dica mais importante para a pessoa desenvolver nesse momento, quando ela se percebe nessa situação, é procurar ajuda, né? Procurar ajuda para que primeiro ela possa desenvolver a autoestima e o autocuidado, né? Na medida em que ela se cuida, ela vai descobrindo o valor que ela tem e ela vai começar a desenvolver formas de melhorar esse autocuidado, né? E aí ela vai se sentindo melhor com ela mesma e vai se sentindo mais motivada. Então é algo que ela precisa trabalhar internamente. E que isso, né, se ela não tiver conseguindo administrar isso sozinha, esse conflito, ela pode procurar ajuda de um profissional, né? Procurar ajuda de um psicólogo para ela se trabalhar nessas questões, porque às vezes a baixa autoestima ela é resultado de um autoconhecimento que a gente não tem suficiente, né? Que a gente precisa melhorar. Porque eu amo aquilo que eu conheço. Então, se eu me conheço, eu me amo. Se eu me amo, eu me cuido. Tudo bem. Aqui, Solane, a gente está se aproximando aí do fim, tá? Eu Já! acredito. Não, acredito que a gente tem em média 10 minutos, no máximo, pela hora que a gente começou, certo? Aí o Instagram, quando ele fecha a live, é de uma vez. É de uma vez. Vamos aqui responder mais umas perguntinhas do João Paulo. João Paulo, coach, gestor, empreendedor, o homem é um monte de coisa. Próxima live é com ele. Mudanças de humor. Faz muito bem à saúde. Sorrir é tudo de bom. Sorrir, cantar, conversar com os amigos. Nesse momento, você acha que essas práticas ajudarão a enfrentar esse momento maluco? Com certeza, João Paulo, com certeza, né? Como eu falei, alguns comportamentos positivos para a gente, eles desenvolvem a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Que nos deixa mais relaxados, nos deixa mais felizes, né? Então, vamos produzir serotonina de forma barata, sem gastar nada, que é rindo, sorrindo, né? Se Forçar você sorriso tem um realmente manda uma problema mensagem para o cérebro positiva. Quando a gente força o sorriso, manda uma mensagem positiva para o cérebro. Manda? quando força. O, Sim. o próprio fato de você estar sorrindo forçado já manda uma mensagem para o seu cérebro. Olha, você está forçando um sorriso. Não tem como escapar muito disso, não, porque é o comando que a gente está mandando para lá, né?
Então, se você tem um programa engraçado, uma série engraçada, um vídeo engraçado, eu particularmente eu sou muito fã do Chaves, né? E quando eu quero desestressar, Quem não? quando eu, quando eu quero desestressar, eu coloco os vídeos do Chaves aqui na internet e eu dou risada até dizer chega. É importante, né, que você, né, na sua realidade, você desenvolva essas formas de você criar o seu bem-estar nesse período, né? E principalmente, gente, esse momento vai passar, né? Tem gente que está agoniado, querendo que passe logo a pandemia, né? A gente torce muito para que passe, né? Então, a gente precisa, né, ter esse pensamento positivo, né? E não se preocupar tanto com o que vai acontecer ainda lá na frente, né? A gente está vivendo hoje. A cada dia o seu cuidado. Tem uma frase bem conhecida que diz isso, né? Que a gente precisa se preocupar com o momento presente, com aquilo que a gente pode fazer por si mesmo, fazer pelo outro no hoje, né? Aí amanhã a gente já vai ter vencido um dia, aí amanhã a gente se preocupa com as coisas de amanhã, né? É dessa forma que a gente vai também relaxando um pouco mais, né? Tentando se reorganizar diante de tudo isso aí que está acontecendo, né? E principalmente para a gente não se angustiar, mas a gente pensa no futuro e na incerteza, mas comportamentos de ansiedade, né, e outros transtornos, eles vão se desenvolver dentro da gente. Importante nesse período é você fazer o que você gosta, né? Fazer aquilo que te dá prazer, que te dá satisfação, para você se sentir bem. Justo. Exatamente. Ah, Solane, aproveitando também, estão pedindo indicações de livros. Você tem algum livro para indicar? Né? Eu estou lendo atualmente O Poder do Hábito. Ah, o poder do hábito. Ouvi falar, muito bom. Estou lendo atualmente ele. Estão É, indicando é alguns livros importante. aqui também. Eu não tenho assim um livro especificamente para indicar, mas eu penso que seria interessante procurar ler poesias, né? As poesias elas falam do autor naquele momento, né? Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, né? Vinícius de Moraes. Então, tem vários autores, né? Que na poesia, o Braulio Bessa, né? Que é bem conhecido da gente, bem próximo da gente, né? Um poeta aí que tem grande reconhecimento, né? Daqui do Ceará. Ele tem os livros muito bacanas também, né? Poesia com Rapadura, A Palavra que Transforma. Então, são muito interessantes também, né? Porque são palavras gostosas a gente ouvir. É uma forma de utilizar a palavra com arte. É uma mensagem, né? É muito interessante. Muito bem. Ó, temos aí a Aureliana também, uma leitora, certo? Pode indicar livros também. Alguns comentários aqui. Quero que acabe logo essa pandemia, tá? Eu O também. Érico também falando, leio umas para ler poesias. Vamos aqui, vamos ler os comentários. A gente está quase encerrando aqui, já está quase finalizando, viu? Eu acho, Su, que inclusive já podemos ir para os finalmente, porque para o encerramento, tá? Finalizar aqui a live, que já está quase encerrando. Ai, meu Deus, o tempo foi tão pouco, né? Eu queria poder ter mais tempo para conversar com vocês, mas aí depois a gente vai ter outras oportunidades, né? Eu É, agradeço muito a Fitline, na pessoa do Ramon, por esse momento. Foi um momento muito bacana, muito rico mesmo, esse nosso bate-papo, né? A gente acabou até falando mais coisas, né, do que estava previsto, né? E é bom assim, porque ó, tô pedindo para encerrar palavra gera, cantando. né? Palavra gera palavra, movimento gera movimento, né? E é essa a importância do trabalho do psicólogo, né? É através da palavra, é através do ouvir, da escuta, né? E do dividir, né? Pensamentos, do trocar uma ideia.
É isso que faz a riqueza de momentos como esse, né? A gente está longe, mas é como se tivesse todo mundo aqui, né? Como se a gente estivesse fazendo uma roda aqui de conversa, né? Com vocês que estão participando. Então, eu só tenho a agradecer, né, pela atenção, por você ter ficado até agora, por quem entrou e já saiu, por quem entrou já quase agora no finalzinho da live, né? Esse momento foi muito importante e a gente está aberto para fazer outros, né? Se surgirem outras oportunidades, né? E até aproveitar também, deixar meu contato, né? Quem tiver interesse de pedir mais alguma informação, ou até mesmo de procurar para atendimento, para fazer alguma escuta, ou indicar para alguma pessoa que você sabe que está precisando, né? Eu vou passar o meu contato, o DDD 88 99657 1429, né? Como a gente está fazendo atendimentos online atualmente, então esse é o número que eu utilizo, né, das redes sociais para poder fazer o atendimento online, né, por videochamada, que é o que está possibilitando, né, para nós da psicologia como ferramenta nesse momento, né? Então, fiquem à vontade. Su, posso chamar de Su, né? Que a gente já se conhece aí há bom tempo já. A gente tem 1 minuto para encerrar, menos de 1 minuto. Repete o telefone que eu vou colocar aqui, tá? Pronto. DDD 88 Hã? 99657 Hum, 9657 1429. 1429. Gente, agradecer a todo mundo que está participando aí, tá? Anota o telefone rapidinho que a live vai se encerrar em 36 segundos, tá? Muito obrigado por terem participado, a todo mundo que participou, certo? Gente de Anápolis aí, de Pedra Branca, de Fortaleza, tá? Então, que tá assistindo a Anápolis. gente, de Banabuiú, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Nesses 20 segundinhos finais, canta alguma coisa, vai, pra gente não perder a live. Rapidinho, vai, vai. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É Show as palminhas, as preciso palminhas. viver. Encerrou.